Bom dia, bom dia. Coragem a todos e todas. Estamos começando aqui mais um Café com Sono. Com muito sono hoje, né? Nesse diazinho gelado e nublado aqui em São Paulo. Mas com mais conhecimento e informação para a gente conversar. Bom dia para quem está chegando. A Letícia deve estar chegando também. E hoje a gente tem uma live em que a ideia é conversar um pouco sobre a polissono, sobre saúde mental, enfim, uma rapisódia em que a gente, na verdade, a dificuldade de enxergar o que está, às vezes, diante dos nossos olhos, mas que nem sempre é claro, né, por conta da forma com que a gente recebe. Bom dia, minha amiga, tudo bem? Bom dia aí, de você. Tudo bem, coragem, né, nessa quarta nublada e nevoada de São Paulo. É verdade, é. Mas, Bom enfim, dia, Jana. estava contando aqui que a gente tem uma live rapisódia, mas que a ideia é, na verdade, olhar para pontos que podem estar cegos, né, aos nossos olhos e que tangenciam, de alguma maneira, essa compreensão do que a gente tem ali na nossa frente, né? É exatamente, eu acho que é um título, como a gente estava comentando há pouco, meio. Quando a gente fez a programação, o que a gente quis dizer exatamente, né? Acho que a minha ficha está caindo agora, eu estou me lembrando o que a gente quis dizer quando colocou essa, principalmente hoje. A última live dessa sequência, que fala muito da nossa formação e das lacunas que a nossa formação pode ter quando o raciocínio é para sono, e é exatamente o ponto, talvez o ápice disso, que é objetivamente tentar apontar quais são os nossos pontos cegos, né? Que eu acho que esse é o ponto. Existe aquele, assim, você errar por não saber nem o que você está errando, é muito, muito complicado quando você está lidando com tratamento de pessoas, né? Com abordagem clínica de pessoas. Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que eu acho que a gente pensou para conversar hoje, né? Quando a gente olhou lá atrás e voltando à memória, depois de alguns minutos já se preparando, eu acho que esse era o ponto. Você interpreta de outra forma ou vamos por aí? Vamos por aí, nada como a perimenopausa, né? Mas enfim, temos um toquinho por aí com você? O Tuquinho tô de porta fechada. A não Ah, sei que ele consiga, mas não sabe. Não sei se alguém tem cachorro esperto e vira-lata como o meu. E a porta é caramelo, de né? correr, caramelo ainda por cima. A porta aqui do escritório é de correr. Ele coloca o focinho e vai fazendo assim. E ele abre a porta com o focinho. Bonitinho. Mas hoje vamos ver se eu consigo ficar sem caramelo, sem toquinho. Muito bem, mas vamos lá. Então, acho que dentro do que às vezes está na nossa frente, mas está difícil de enxergar, é algo que a gente escuta bastante, né, Letícia? Inclusive de alunos e residentes, que é: vale a pena fazer a polissono nesse caso, ou não vale a pena? Ontem mesmo, um caso nitidamente de insônia, na segunda, eu estava dando uma supervisão e a colega que eu estava conversando me perguntou: o, o, os profissionais estão pensando em fazer uma polissono nessa criança. Eu falei: olha, neste momento, com esta queixa, eu não consigo entender muito bem o porquê que a gente submeteria a criança a polissono. Assim como tem casos que a gente luta por uma polissono, inclusive lá no HC, né? Uhum, uhum. Porque sem essa polissono fica muito difícil pensar na conduta, né, clínica com a criança. Então, um ponto que eu acho que talvez seja interessante você trazer dentro da tua prática é: quando que você vê que a polissono é necessária mesmo não parecendo, e vice-versa, né? Quando que tem aí um sobreexcesso de exames que não seriam úteis para aquela queixa clínica. Eu vou te responder isso trazendo um raciocínio. Eu acho que é importante, antes de eu fazer a lista das indicações de polissonografia ou não, eu quero propor que as pessoas pensem. Quando a gente vai pensar na ciência do sono como um todo, a gente tem que pensar que tem queixas que muito provavelmente vão acontecer toda noite, e aí essas queixas que vão acontecer muito provavelmente toda noite, elas dizem respeito a como aquele corpo funciona nos seus pequenos ciclos. A respiração é um ciclo,
A frequência cardíaca é um ciclo. Então, nos pequenos ciclos, você vai fazer uma noite e vai ver vários ciclos. Mas aquelas noites que tem aquelas queixas que podem ter relação com ciclos mais longos, uma noite de polissonografia vai ser um ponto num universo muito grande. Num universo que talvez precisasse de 21 pontos para você ver um ciclo, ou 30 pontos para você ver um ciclo. Então, uma noite não vai ser tão significativa. Então, para a gente indicar ou pensar na polissonografia, a gente tem que pensar no que ela entrega. E a gente tem que saber também o que dentro dessa ciência pode te entregar outros dados. Então, o ponto que você quer ver é ciclo ventilatório, então a polissonografia sim vai ser muito bem indicada. Então, daí vem as clássicas indicações para polissonografia, subrespiratório do sono. Quando a gente está falando de eventos, elementos que ciclam a cada uma vez por semana, 2 vezes por semana, pode acontecer da polissonografia não pensar. Um exemplo disso são as parassonias. Então, parassonia não tem uma clássica indicação pela polissonografia. Não se ela estiver típica, se ela estiver normal. Nós temos achados na parassonia que podem sim aparecer numa polissonografia sem o evento? Temos. A gente tem uma estrutura do sono que pode não estar, embora normal, possa apresentar algumas características de que me diga, olha, esse paciente está em vulnerabilidade para ter uma parassonia. E o que são isso? E aí depois, em outro momento, a gente pode explicar com calma, mas são 3 despertares abruptos de N3. Ou seja, N3, o sono mais profundo, e despertar o mais profundo do sono e mais profundo da vigília, né, que é a vigília pura mesmo. Então, a gente fazer uma troca imediata do cérebro dessa atividade aqui para essa atividade, puf, de repente. Eu faço isso muitas vezes, o que não é o habitual, embora não anormal, mas não habitual. Se eu faço isso pelo menos 3 vezes, é um marco de que meu cérebro vive nesse botão liga-desliga, tá? Então, é um achado, embora eu não tenha o evento em si. Mas aí pode acontecer de você não achar, tá? Então, aí, se eu pensar em parassonia, ou seja, que precisam acontecer classicamente, elas acontecem classicamente 2 a 3 vezes por semana, você pode fazer um exame e não pegar. Se você está pensando em alguma coisa que tenha correlação cardíaca respiratória, sim, é muito boa. E agora, se a gente estiver pensando em questões que acontecem a cada muito tempo, como uma questão de estar demorando muito para dormir, de vez em quando começa a virar o dia pela noite, uma noite vai pegar? Uma noite não vai pegar. E para isso a gente teria que abrir mão de um outro exame, como a actigrafia, que você vai estar procurando o ritmo. Ou seja, depende do ritmo que você está olhando e do que o exame de polissonografia vai te entregar. O exame de polissonografia vai entregar monitorização da atividade elétrica cerebral, resumida em relação ao eletroencefalo, porque ela só quer ver se é vigília ou sono, então ela só vai colocar em pontos onde eu vou ter elementos do sono, que são 3 pontos parasagitais aqui na cabeça, vai te entregar eletrodo de mento, para ver se você está mastigando, movimentando, mas principalmente se entra ou não em atonia, e de olhos para te ajudar a classificar esse sono, né? O REM precisa movimentar o olho, a vigília movimenta com um padrão morfológico diferente, tá? Então isso aqui eu digo o que é sono. Daqui para baixo eu vou falar da respiração. Então 2 sensores aqui em cima de pressão e temperatura, para dizer se o ar entra ou sai, 2 aqui embaixo nas cintas, para ver se o movimento faz esforço ou não. Então, o que vai acontecer? Eventos centrais param embaixo, eventos obstrutivos param em cima. Isso eu vou ver. Então, se eu tenho alguma coisa de respiração, vai ver muito bem. Eletrocardiograma, um D2 longo, como todo o outro eletroencefalo, ou eletrocardio, movimentação de pernas nas 2 pernas. Na criança, a oximetria, saturação e frequência cardíaca, mas a frequência cardíaca ela é melhor medida pelo eletrocardio do que pelo PPG, que é um plate smog, uma diferença de iluminação, né, quando a gente faz no sensor na mão, e vídeo e CO2, monitorização de CO2. Pronto, isso aqui que ela te entrega. Então vamos pensar, a tua pergunta tem a ver com essas variáveis que você está procurando? Tem a ver com respiração, se está obstruindo ou não? Tem a ver com coração? Tem a ver com um comportamento gatilhado por um evento respiratório, ou o evento respiratório é gatilhado por um comportamento, um movimento? Então, essa é a grande resposta. Aí a gente pode ir para a lista. Indicações clássicas de polissonografia, transtornos, suspeita de transtornos respiratórios do sono, indicações duvidosas, ou seja, onde ela pode ou não ajudar, parassonias,
e eventos motores durante a noite. Então, realmente vai depender do que você está procurando. Então, por isso que é muito importante, e eu acho que a gente bate muito nisso, né, Ila? Você saber o que você está procurando. Senão tudo vira um tiro no escuro. E quando a gente fala de sono, todo mundo acha que sabe, ninguém. Quando você vai colocar ali na prática, a coisa fica muito, muito, muito diferente, porque você tem que colocar esse raciocínio que a coisa não só tem muitas camadas, como a gente tem falado, né? Em todas as lives, a gente sempre fala, a gente realmente estrutura um ensino, né, raciocinando exatamente assim. Então, a gente tem tudo isso, mas o que a gente tem que olhar é que a forma com que a queixa se apresenta, muitas vezes, ela não é a forma com que a gente vai usar para raciocinar. Então, essa forma de ciclos, de tempo, em quanto tempo, há quanto tempo, a cada quanto tempo o que acontece, é importante. Então, essa linha temporal é muito importante. E isso que a Jana trouxe sobre a dificuldade de fazer uma criança também colocar os eletrodos, passar a noite toda, acho que tangencia um outro aspecto que é dentro dessas decisões investigativas, né, o quanto que existe acesso a elas e é viável também Isso. fazer uso desse tipo de recurso. Uhum. Então, para além da gente saber indicar, é entender qual é a condição dessa criança, em que cenário ela está inserida do ponto de vista socioeconômico, quanto que essa polissono, por exemplo, ela é viável, né? E, claro, né, como interpretar também esse exame da polissono para além da análise ali da conclusão do que Sim. vem no exame. Então, acho que é um ponto interessante, Jana, isso que você trouxe, que eu acho que uma etapa é saber quando indicar. A outra etapa é, puxa, é importante indicar, mas para onde vai? É possível? É viável? Essa criança dá conta? Como que a gente vai fazer? Como que não vai? Como que eu vou interpretar esse exame? Então, enfim, abre-se aí mais uma outra esfera de complexidade, não é mesmo, É, Letícia? E claro que a é. gente está falando aqui da polissono, mas para outras condições, não só sobre o sono, a gente também precisaria olhar sobre tudo isso, né? E realmente, se você olha, por exemplo, uma criança pronta para o exame de polissonografia com todos os sensores, você acha, meu Deus, é tudo isso, né? Eu já tive no meu início de carreira muitos pacientes, assim, logo que eu assumi o serviço do HC, isso tem 16 anos, eu tive muitos pacientes que os pais olhavam, não vou, entre aspas, submeter meu filho a isso. E eu começava a ver, mas por quê? Qual é a grande resistência se vocês esperaram tanto tempo, né? Claro que tem perfis e perfis de pais, mas um pai com uma criança com uma questão respiratória grave, ele vai submeter, porque ele sabe o que está acontecendo, né? Ou com uma chance de ter uma questão respiratória, mas subclínica, também. E aí é que é o raciocínio. Por que, que o pai está pensando assim? Submeter. Peraí, eu tô levando meu filho para tortura, o que está acontecendo? Eu comecei a entender que o desconhecimento na hora de solicitar o exame era muito importante. Então, isso é um ponto que muda muito. A partir do momento que na consulta você explica o que, que o exame vê, o que, que o exame faz, eles já ficam muito mais calmos. Existem alguns materiais na internet. Eu criei um vídeo institucional lá para o hospital, lá para o Einstein, que a gente fez exatamente para informar as famílias. Olha, ó, é assim, o quarto é assim, vai acontecer isso. Desse momento em diante, eu acho que talvez nos últimos 14 anos eu tive no máximo 2 pais que não quiseram fazer o exame. Na verdade, montaram, não quiseram continuar, mas esses eram casos comportamentais. Eram casos comportamentais. Então já é um outro ponto. Segura bastante quando você tem um caso comportamental, principalmente quando a nossa questão tá limites, segura muito de pedir polissonografia. Às vezes, muitas vezes, quando eu acho que pode ter alguma coisa, eu deixo correr o tempo, a gente vai fazendo, você sabe muito bem, né, Ila, abordagem comportamental. Porque se eu pedir uma polissonografia antes, eu só adiciono problema. Primeiro que não necessariamente tem indicação. Mas, eventualmente, quando tem indicação, a gente tem que preparar o paciente. É um exame eletivo, não é um exame de urgência. Não é um exame que vai tirar ninguém da forca. Então, o preparo, desde a consulta, você explicar o que, que é, até você ter no seu serviço, ou ter serviços que tenham informação e eles possam consumir essa informação. E quando chegar lá, ter um técnico.
Nos Estados Unidos, por exemplo, eles permitem que as crianças visitem um laboratório, as crianças têm dúvidas, as crianças têm TEA, visitem um laboratório, vão lá, vejam como é, vão de tarde na consulta e de tarde passam no laboratório, olha, é assim, o quarto é esse, que quarto você escolhe? O quarto tal. Então, eles vão se ambientando. Então, isso aqui é uma coisa, é um preparo. Eu acho que isso é extremamente importante, o preparo em si. O outro é a indicação. Então, às vezes o paciente, aquilo que eu falei da parte comportamental, não está pronto, não é a hora e nem é indicado naquele momento, classicamente. A insônia, você sabe, a gente não indica polissonografia. Ou por mais que seja eventualmente indicado, naquele momento aquela família ainda não dá Não, conta. Ou aquela criança não dá sim, conta. Isso não é um demérito. Mas é, na verdade, mais uma informação para a gente pensar em como estruturar a sugestão e a implementação desse processo investigativo. Né? exatamente, exatamente. Tudo é E o outro, informação para a gente. Né? exatamente. E o outro ponto, o terceiro ponto, é: será que existem outras formas abreviadas que podem entregar a informação que você quer? Cada vez mais, por conta da tecnologia, a gente de fato está tendo acesso a aparelhos menores, aparelhos mais confortáveis, que possam ser feitos em casa. Só que a gente não pode nunca, sob esse argumento, olhar e dizer: eu vou pegar isso daqui, e isso daqui, por ser mais simples, mais fácil, e entre 20 mil aspas, mais moderno, vai me entregar a informação que eu quero. Ou se equipara a. Ou se Né? equipara, exatamente, porque muitas não têm validação adequada. Então, se a gente olhar bem, a gente tem que ver tudo isso. A escassez não pode me justificar não fazer muito bem. Pode me justificar criar mais centros, formar mais pessoas, fazer isso acontecer. Mas eu dizer que, por exemplo, tá um frio de 2 graus, que eu mereceria meia, sapato, calça, blusa, mas eu fico tão desconfortável com tudo isso, com tantas camadas de blusa. Ah, tá bom, tira. Você vai sentir frio. Você vai sentir frio. Ou seja, aquilo que você está tentando resolver, você não vai resolver. Então, é escasso no mundo inteiro. Uma vez eu estava, há não muito tempo, num simpósio nos Estados Unidos, e cada um de nós, né, coordenava laboratórios infantis. E a gente estava numa mesa e estava discutindo todo mundo. A fila de espera que eu tinha naquela altura do HC era menor do que a fila de espera que uma colega tinha em Alberta, no Canadá. Ou seja, a gente está falando do Canadá, um país de primeiro mundo, também com medicina socializada, como a gente tem aqui. Na França também era a mesma coisa. Era a mesma coisa como a gente tem aqui. O que eles têm de diferente, sim, é uma gestão um pouco mais eficiente, então tem uma fila mais qualificada, os pacientes entram mais em contato, mas, e assim, tem mais empresas querendo doar aparelhos e talvez um espaço um pouquinho maior aqui e ali, mas a fila, a necessidade, a realidade é exatamente igual à nossa. É exatamente igual à nossa. Então, é muito importante a gente entender, não usar esse argumento da escassez como uma forma de dizer: bota um negocinho pela metade e diz que aquilo ali equivale àquilo outro. Por que não? Então a gente também tem que ter esse cuidado com relação à escassez. Eu acho que são essas três grandes frentes que a gente tem que ter bastante cuidado na hora que a gente está na prática clínica, né? Mas voltando à indicação, se você pensar num quadro respiratório, ele está sempre muito bem indicado, né? Quadro respiratório relacionado ao sono, desde que fora da crise, tá? Uma criança asmática, por exemplo, no meio da crise de asma, não vai dar certo. Bichinho, né? Então é muito bom te ouvir, porque acho que é um raciocínio didático e por mais que a gente conviva muito, reaquece esse olhar para, peraí, o que está chegando aqui para mim? Por que fez esse exame? Por que não fez? Precisa fazer? Não precisa fazer? Engraçado às vezes, né, nas sessões minhas, que eu pergunto algumas coisas que parecem médicas, mas muito sob controle de entender o que já foi feito, e não, obviamente, de entrar numa seara que não é minha. Então, compreender quando esse exame é ou não válido de se prescrever, de se indicar, é fundamental, inclusive, para essa triangulação com a equipe que a criança está inserida, né, Letícia? Exato, exato. E tem uma coisa importante: pedir sem necessidade gera uma ansiedade, Tem mas um gera uma custo, né? ansiedade Um em custo. custo, não é um exame barato. Não é, não é. Eu gostaria de ter formas abreviadas que me entregassem a variável que a gente precisa analisar e que fossem mais baratas, mais acessíveis.
Queria muito. A gente ainda não está lá, mas eu gostaria muito. Por quê? Porque o custo disso, social, emocional e da ansiedade, da espera da ansiedade, seria muito menor. Porque imagina, pede-se um exame, nem todo convênio cobre. Quando cobre, os pais vão pingar em um monte de laboratório, vão pingar, 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 tentar fazer, muitas vezes com dificuldade. E aí aquela coisa já está tão ansiogênica, eles estão colocando tanto dinheiro, tanto esforço, a criança está ansiosa, eles estão ansiosos ali, dali na hora, não dá certo. O exame não dá bom e quando você vê, nem precisava. É. Então, acho que isso eu vejo muito mais indicação errada e essa ansiedade de não precisar do que, de fato, sabe, um exame que foi feito, não deu certo, tentou fazer e não deu certo, entendeu? Isso é Com muito mais certeza. comum. É muito mais comum. Mas enquanto você respira por aparelhos aí, coitada, que você tá, né, acometida Dessa por. vez a gripe me pegou. Então, acho que a polissono sempre é uma boa pauta para a gente olhar e refletir e entender o que eu não estou sabendo sobre esse tipo de exame e o quanto ele é indicado, mas ainda pensando em lacunas, em gaps, em pontos cegos, certamente a gente vai esbarrar ainda na não compreensão ali se a criança tem ou não uma questão de neurodesenvolvimento, porque fica um pouco difuso, e tem certamente uma outra camada que é a camada da saúde mental. Então, olhando para essas duas perspectivas, né, Letícia, eu brinco com os pacientes, eu falo, olha, diferente eventualmente de alguma questão clínica, que a gente faz um exame de sangue e dá positivo ou negativo, pensar em saúde mental e pensar numa série de questões de neurodesenvolvimento, não tem um exame que saia positivo ou negativo. Existe, na verdade, todo um processo de análise e compreensão de toda aquela circunstância. E uma circunstância que não pode ser transversal, mas também dentro de um contexto, não é mesmo? E estou trazendo isso junto com, então, a nossa conversa anterior sobre a polissono, mas sob controle, na verdade, de, peraí, que pontos cegos, eventualmente, eu tenho dificuldade de acessar e, sob controle disso, então, eu tomo condutas que não necessariamente seriam as mais indicadas, como, por exemplo, já de imediato medicar, né? É, não estou trazendo que medicação seja um equívoco, mas eu tenho que entender quando, como, para quê, para quem, por quê. Né? Então, acho que esse é um outro ponto de bastante dificuldade quando a gente está dando aula, né? Por parte dos colegas, dos alunos, porque de fato nem todo mundo passou por um treino e tem um repertório voltado para se compreender e se olhar dentro desse recorte mais, digamos assim, subjetivo, né? Menos tangível por um lado, mas ao mesmo tempo tão importante quanto. Né? Eu acho que a ausência de biomarcadores sempre vai gerar, vai ampliar para discussão, para dúvida. E, infelizmente, para o resvelo no diagnóstico equivocado ou na ausência de diagnóstico. Então, essa ausência de biomarcadores, a gente é muito acostumado a procurar um biomarcador, e esse biomarcador a gente ou procurar correção, ou procurar. Ó, é aquilo ali que está disfuncional. Aquela disfuncionalidade que você está vendo é causada por aquele ponto, ou aquele ponto está entregando a disfuncionalidade, ou o grau de disfuncionalidade, ou a intensidade, ou a ciclicidade, está te entregando. Mas quando a gente não tem esse biomarcador, que é o caso da grande maioria, acho que talvez todas as questões de saúde mental a gente não tem, a gente tem alguns biomarcadores indiretos, né, que podem te falar alguma coisa, mas eu desconheço, se tiver algum psiquiatra assistindo, me corrija, um biomarcador direto, ó, esse biomarcador é igual a tal transtorno, ponto e sempre. Acho que é muito difícil, eu desconheço que exista um. De Então, maneira sim, isolada, né, Letícia? Talvez exatamente, aos poucos vamos descontextualizado. buscando, exato, biomarcadores que complementem essa compreensão, mas ainda Isso, não necessariamente que sejam suficientes para. Né? exatamente. Não é, por exemplo, uma glicemia de jejum de 250 num paciente que está na sua dieta habitual e você, ó, pô, daí não tem conversa, isso é diabetes, né? Assim, que não está usando corticoide, não está nenhuma condição que aumente glicemia, no habitual dele você vai lá dose 250. Então, é, então não tem. A partir do momento que não tem, a gente tem espaço.
eventualmente para conversa, eventualmente para dúvidas, mas aí para isso que a gente tem muitos critérios diagnósticos, né? Então, para isso que os critérios são muito montados. Mas o ponto é que raciocinar fora do contexto se torna impeditivo numa situação dessa. Já que você não tem um biomarcador robusto, já que você tem influência absurdamente grande do contexto, além de outros, né? Então, falando do contexto num senso super macro. Eu sei que usando a palavra errada, mas só para resumir o número de palavras. Mas assim, tirando do contexto, quem é que tem a formação para conseguir inserir o contexto inteiro? Nós, na medicina, não temos, não temos. Vocês, na psicologia, tem mais que a gente. Mas Desse recorte, sim, mas não desse de recorte, sim, outros. mas exatamente, mas não o recorte da fisiologia. Então, é por isso que essa união de um lado e de outro, e esse raciocínio estruturado faz diferença. Porque senão fica no ponto cego. Quantos residentes que vêm, e como a gente faz residência, a nossa residência é em todas as áreas da medicina que podem trabalhar com sono, que tem aprovação pela MB para fazer especialidade médica em sono, a gente pode ter residentes. Então, a gente tem residente tanto da psiquiatria quanto da pneumo. Aí passa pelo otorrino, pela neuro, pela PED, pela clínica médica. Então, cada um vem com recorte diferente. Falar para um psiquiatra que ele precisa indicar TCC, e ele vai chegar lá, ele vai conseguir fazer um arcabouço para vocês da psico, por exemplo, entrarem e começarem a TCC. Ele faz o arcabouço para o paciente. Uhum, Falar uhum. isso para um otorrino é mais complexo. Por quê? Porque não está no repertório dele. Ele vai abrir, ele vai entender, mas aquele arcabouço necessário para o paciente entregar, ele vai ter que ter isso treinado. Afinal, ele está ali para aquilo. Está E tudo bem. normal, é isso que tem que Exato. acontecer, porque aquilo ali é um aprendizado de treinamento em serviço. O contrário Uhum. também é verdadeiro. Talvez o da psiquiatria respeite a parte respiratória por receio do desconhecido de si e não por conta da importância, e não vai conseguir criar um arcabouço tão bom quanto quem é do respiratório, né? Ou seja, como em sono a gente vem de áreas muito diferentes, a gente tem que levar todo mundo a um ponto de raciocínio comum, para que cada um, nesse ponto de raciocínio comum, tenha liberdade de exercer a sua área de base. Então, esse é um Uhum. ponto muito importante. Você chegar nesse comum, que é mexer na estrutura do pensamento clínico daquele profissional. Então, Exato. a gente sempre fala: eu não vou me tornar psicóloga, você não vai se tornar médica, mas eu entendo o seu raciocínio e levanto a bola para você cortar. Você entende o meu raciocínio e levanta a bola para eu cortar. Mas eu sei cortar a bola. Você sabe cortar a bola. Então, acho que isso é um outro ponto cego importante. A gente conseguir estruturar, né? A gente conseguir não deixar passar, talvez isso, não deixar passar uma queixa que seja que você está vendo que é uma questão de comportamento, você está batendo. Ai, não, é a mãe que é ansiosa. Gente, mas olha o desenvolvimento dessa criança. Como é que ela vai ser? Ela está sendo reativa a um desenvolvimento da criança que não está adequado e que o sono é um sintoma. Exato. Então, acho que esse você levantou super bem. É um ponto cego muito, muito, muito importante. E olha, impressionantemente, né? Já estamos no nosso horário. A gente vai precisar ir, porque o dia tem que começar, mas certamente existem muitos outros pontos cegos. De toda forma, fica aqui nosso convite, né, Letícia, para o nosso seminário, que vai acontecer semana que vem, no dia 17 e 18, às 7h30 da noite. Fala. Ah, isso é verdade, eu esqueci que eu tinha que passar esse recado. E do seminário, e que o seminário, as vagas já estão esgotando, né? Eu acho que, se eu não me engano, o lote virou ontem, porque já bateu o número de pessoas inscritas. E para quem não estiver vendo o comercial do seminário, vão ser 2 noites, onde a gente vai falar em cima de um caso, para ficar muito mais tangível. Tudo isso que a gente falou nas últimas lives, mas assim, abordar o caso sobre as múltiplas facetas, trazendo o que tem de ciência por trás. Então, a gente vai falar do caso, e depois de falar do caso, a gente fala da teoria que está por trás daquilo ali, o que embasa, e para ir montando com vocês o raciocínio clínico, tá? Isso. Então, quem quiser, no link da bio, só se inscreve no seminário, segunda e terça, 7h30 da 7h30 da noite. noite. E ainda vai ter um Padlet bem bonitinho para É vocês, verdade, né? a gente está montando. Mas tá bom. Então tá bom, Turma, gente. Bom cadê o dia. link do seminário, Marco? Tá aqui na nossa link da bio. É o máximo que eu sei dizer, porque a tecnologia não é o meu ponto forte. Link da bio. Existe isso, né? Então,
Ah, a Jana tem um recado para eu passei a bola para você no Discord, eu esqueci de te falar. Que tem um Não, caso prometo, interessante da Jana lá. Eu respondi prometo, ontem, eu acho, né, Jana? Tem um caso legal. prometo. Mas, Hoje eu Marco, consigo. entra aqui no Insta da Fonoazê e lá na bio tem um link para você se inscrever. Se você tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem ali no Insta que a gente responde. Combinado. Turma, Tá bom? coragem, vamos Beijo, lá. bom dia. Beijo, bom dia.